pensa no cara, no coelhinho que escutou esse talk aqui agora, botou a mão na cabeça e falou, puta, Sou eu? sou muito coelhinho, mano. Então, queria que você passasse pra ele algumas boas práticas aí. Fala, hackers! Meu nome é Igor Gontijo e hoje eu tô aqui com ela, Lorena Lage, especialista em direito digital para startups e empresas de base tecnológica. Antes que você feche a janela, a Lorena ela é advogada, mas ela é uma advogada bem legal e por isso eu vou dar o direito dela se defender no início do Hacker Talks. Eu prometo que eu sou legal, sou uma advogada um pouco diferente do que o mercado está acostumado a ser. Show! Lorena, então, antes da gente começar, o que a gente faz aqui no Hacker Talks é você falar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho do seu escritório, como que você atua. Bom, o escritório a gente atua com startups e empresas de base tecnológica hoje, então a gente auxilia empreendedores rumo ao sucesso. A gente quer agregar valor de verdade, ser especialista no negócio dos nossos clientes, para poder mostrar para ele como que o preventivo jurídico funciona, como que você pode evitar situações que poderiam jogar o seu negócio no lixo. Então, basicamente é isso. Show! Então, pessoal, por que nós trouxemos uma advogada para o Hacker Talks? O que eu queria falar com você, Lorena, hoje é do que eu chamo de o empreendedor coelhinho. O que é o empreendedor coelhinho? Empreendedor coelhinho é aquele empreendedor inocente que vai empreender e acha que a vida é mil maravilhas, que é tudo saltitar pela mata, que tudo vai conspirar para que ele seja o próximo Mark Zuckerberg. E a gente sabe que a vida não é bem assim, né, Lorena? Não é, e tem vários desses. É cheio de problema, que o cara não esquece que ele está atuando no Brasil, que é um dos países mais complicados de todos, e que se ele não tiver o mínimo de embasamento, de proteção ali para tentar minimizar os milhões de problemas que já vão acontecer, esse caminho ele vai ficar mais difícil do que ele já é. Então eu vou pedir depois para você contar alguns casos para a gente, Lorena, mas eu vejo que o que falta muito, principalmente nesses empreendedores mais iniciantes, é realmente maldade. E até por isso a brincadeira do empreendedor coelhinho, porque falta maldade do cara entender o cenário no que ele está inserido, que ele está fazendo um modelo de negócio às vezes ali que é novo, então que se ele não tiver um mínimo de base de criar um contrato adaptado para aquele modelo ali, aquilo ali tem grande chance de dar errado, e o que o cara faz na maioria das vezes é pegar um contrato do Google, né? Isso é super comum. O empreendedor coelhinho acho que é um dos que mais tem. Eles empolgam demais com o modelo de negócios deles e não conseguem pensar no que pode dar de errado, né? Eles têm que evitar isso, não só na parte jurídica, em todas as áreas. Tem muita coisa que o empreendedor precisa pensar e que pode dar errado, ele tem que ter o plano B, C, D, E, F para resolver essas situações e seguir com o modelo de negócios dele. Não, e o mais impressionante, Lorena, tipo assim, teve uma época que eu trabalhei num projeto que ele era de seguro veicular. E o cara falou comigo uma frase que eu nunca esqueci, que foi: Igor, esse mercado de seguro é um negócio impressionante, cara, que o cara, ele não tem seguro de vida, não tem plano de saúde para ele ou para a família dele, mas o carro dele tá com o seguro em dia. E é a mesma coisa, né, falando dessa área jurídica para empresas assim, o pessoal não entende que isso, na verdade, é uma proteção para a empresa, é um negócio que você tem que ter ali para caso aconteça algum problema ou para prevenir problemas, como ela falou do jurídico preventivo. Mas não, né? Eu imagino que a maioria das pessoas só deve te procurar na hora que o negócio tá pegando fogo ali. O mais comum é procurar na hora do problema, né? O brasileiro, no geral, não tem essa cultura de pensar na forma preventiva, né? O empreendedor sempre acaba por procurar, as pessoas acabam por procurar o advogado só na hora do problema. Não pensam que o advogado pode ser um parceiro do negócio e que pode viabilizar aquele negócio. Teve um empreendedor mesmo que me falou uma vez que o advogado é sempre o melhor amigo dele, tá do lado dele para resolver todas as situações, para evitar problemas. E é essa que tinha que ser a mentalidade. E ele tá com um mindset diferente. E ele tá super em sucesso aí, enquanto tem outros que não conseguem entender o quanto o advogado pode ser parceiro do negócio, né? Mas até porque a gente estava comentando outro dia dessa questão do empreendedor não perceber o quanto existem já advogados que podem auxiliar de verdade, porque tinham os advogados que só sabiam falar não pro negócio, inviabilizavam o negócio, não conseguiam entender o modelo de negócios mais inovador, diferenciado. E hoje em dia já existe, né? Tem vários advogados que já têm essa noção de um mindset diferenciado, de empresas de base tecnológica, de negócios mais inovadores e que normalmente vão contra a legislação. Isso é o mais comum hoje em dia. Uber é um case disso,
que veio rompendo aí, é disruptivo mesmo, e a legislação não estava preparada para receber esse modelo de negócios, e é o advogado que vai conseguir ensinar ali o que ele vai enfrentar, como que ele pode evitar certos problemas, como que ele pode superar esses problemas e como que ele pode ter outros planos para seguir com esse mesmo modelo de negócios, mas de uma forma que pode ser mais bem aceita pela sociedade como um todo. Legal, isso aí que você falou do estigma do advogado é bem interessante, que as pessoas, no geral, elas têm uma ideia muito errada do que é o advogado. Elas pensam que o advogado é esse cara que só tem que procurar quando dá problema, não pensa que você tem que ter um preventivo ali, que você tem que criar um contrato que vai justamente evitar esses problemas. As pessoas pensam que advogado é uma coisa extremamente cara, então o cara fala, não, eu tô começando aqui a empreender, minha empresa não tem dinheiro, deixa esse negócio de advogado aí pra quando estiver bem. E é justamente a outra ideia, né? Tipo, hoje existem modelos de negócio que são adaptados para negócios pequenos e conseguem viabilizar, principalmente igual a gente falou em caso de modelos novos, que é importante o cara ter um contrato adaptado para o que o modelo dele é. O cara pensa que advogado é caro, que eu vou deixar para depois, é igual o plano de saúde, o seguro de vida, esse negócio aí não vai acontecer comigo, né? É isso que o cara pensa. E o problema é que mata o negócio, né? Porque a hora que acontece, quase sempre, principalmente empresas que estão iniciando, acaba com o negócio. Porque chega lá um problema de relação trabalhista de um empregado, já é 50, 60 mil. Que empreendedor que tem isso de cara e que ele vai poder tirar do foco do negócio dele, né, do que ele precisava ali, do caixa dele, se ele tivesse caixa, já mata o negócio. Uma situação contratual com o fornecedor dele que não entrega alguma coisa. Então, isso aí já acaba com o modelo de negócios e o empreendedor coelhinho que estava achando que tudo ia ser perfeito acaba dando errado. Lorena, e eu queria que você contasse um pouco do que você mais vê de erro desse pessoal em relação ao seu trabalho, do que poderia ser evitado se o cara tivesse te procurado antes? O top one, assim, de problemas que a gente sempre vê no escritório é a relação societária. Então, a relação entre sócios. Sempre entre sócios a gente vê muito problema, porque acaba achando que tá tudo perfeito, são amigos de infância, é algum familiar, e são nesses casos que normalmente dá problema. Mas até alguém que conheceu, assim, num hackathon, num evento específico, para montar aquele negócio e acaba não prestando, porque as pessoas são diferentes, isso é normal, as pessoas têm entendimentos diferentes em determinadas situações. O empreendedor toma diversas decisões todos os dias, a gente sabe. O empreendedor todo dia tem que tomar algum tipo de decisão, até se vai comprar um sofá ou não vai comprar um sofá, se vai comprar um computador novo ou não vai. Tudo isso impacta. E cada um normalmente tem um pensamento sobre isso. E aí o empreendedor até pode pensar, não, o meu sócio pensa igual a mim. Tá determinado ponto. É normal que as pessoas pensem diferente. E aí isso costuma dar muito problema, porque eles acham que estão juntos ali, que estão seguindo, não colocam nada no papel, né, não deixa claro quais são as expectativas, e isso acaba dando problema. É muito triste e infelizmente é super comum. Então o empreendedor tem que pensar naquela relação com o sócio dele, numa relação de uma forma que pode seguir, que se eles já saibam como aquilo ali pode seguir. Então, fazendo um memorando de entendimento entre empreendedores, dependendo da sociedade, um acordo entre os sócios, enfim, eles precisam colocar no papel o que eles pensam, o que eles acham que, como que vai seguir aquela empresa, quais são as estratégias deles para seguir com aquela empresa, porque se der dúvida, eles vão consultar aquele documento e saber o que eles combinaram na época que eles estavam bem. Porque quando eles estão brigados, não adianta, não vai chegar num consenso facilmente. Que é, de novo, voltando na questão do estigma que o pessoal tem, né? É igual o contrato pré-nupcial, na hora que você vai oferecer de fazer, fala, não, mas se for para pensar em separar, é melhor nem casar. E o empreendedor pensa, não, vou fazer contrato com ele, fulano, meu amigo de infância, pô, almoço na casa da avó dele toda semana. E você tem até um caso legal, né, sobre isso do seu escritório lá, que eu queria que contasse, porque sociedade é justamente isso, né, um casamento, pô, eu passo mais tempo com o meu sócio aqui do que eu passo com a minha família, com a minha namorada, eu passo com todo mundo. Essa é a situação, eu brinco que os sócios, na verdade, são mais casados do que os próprios casais, porque eles ficam mais tempo juntos. No escritório a gente teve uma situação muito diferente, assim, mas que foi boa, porque é o preventivo já atuando, de sócios que estavam se reunindo. E aí, nessa reunião deles ali, eles começaram a pensar o que eles iam fazer e nos procuraram. E a gente falou, olha, vamos fazer um memorando de entendimento entre os empreendedores, colocar o que vocês, participação de cada uma, quais vão ser as intenções de vocês nesse negócio, como que vai prosseguir a empresa, se precisar rescindir, etc., se vocês forem se separar, né?
E aí, quando eles começaram a fazer esse documento, o que aconteceu foi que eles se separaram, porque eles não chegavam num consenso qual que era a participação de cada um na empresa, eles não conseguiam definir essas situações, e aí se separaram, viram que não dava para seguir em sociedade, e aí restou um com aquele modelo de negócio, aquela startup. E isso é ótimo, na verdade, porque antes eles se separarem ali e perceberem que não faz sentido para eles estavam numa fase de ideação, do que lá na frente. Então, constituindo uma empresa, né, pensando em outras coisas, recebendo um investimento. E eu já vi acontecer isso, para receber investimento, os sócios não chegavam na definição do que eles iam fazer, e aí não recebe o investimento, porque o investidor vê aquela situação caótica ali e já foge. Então, isso é bom para a saúde do negócio, do que os empreendedores pensam. Tem que evitar. Se não evitar, se não tiver uma prevenção mínima, que pelo menos descubra no início, vai dar problema sério que pode acabar com o negócio. Lorene, aproveitando que você está no embalo das histórias aí, eu sei que você deve ter muito caso legal que você conseguiu fazer a diferença em vários negócios, e eu queria que você contasse para o pessoal algumas histórias disso. Por quê? Para poder contextualizar para eles, porque o que fica na cabeça do pessoal é igual ao seguro de vida. Tipo assim, não, isso aí não vai acontecer comigo não, isso aí só acontece com os outros. E eu queria que você contasse essas histórias para poder mostrar para o pessoal o tanto que é fácil dar problema, o tanto que é normal e o tanto que pode acontecer com qualquer pessoa, e por isso que ele precisa se proteger. Exato. Tem um caso muito legal que foi de solução, na verdade, da situação que a gente conseguiu auxiliar. Chegou um fundo de investimentos de Brasília, aqui em Belo Horizonte, e aí esse fundo de investimentos começou a mandar um NDA, um contrato de confidencialidade, para vários empreendedores, agendaram aí 100 reuniões numa semana com vários empreendedores, para poder avaliar o negócio. E aí esses empreendedores já estavam assinando, afinal, um termo de confidencialidade só, não estavam lendo empreendedor coelhinho. E aí todo mundo assinando esses contratos, até que um dos nossos clientes enviou, falou, Lorena, eu tenho uma reunião amanhã, tô com um NDA aqui, NDA simples, só dá uma lida aí pra mim, ver se tá tudo ok, que eu já vou assinar isso e enviar pra esse fundo de investimentos hoje, eles querem conversar com a gente sobre o modelo de negócios. E aí eu falei, ok, desliguei, abri meu e-mail. Quando eu abro o NDA, no meio do NDA ali, na verdade, tinha cláusula de governança corporativa, já definindo que se eles quisessem comprar a empresa, já poderia comprar a empresa, a porcentagem de cotas, valor definido era 50% da empresa por 60 mil reais, era um negócio surreal, definindo direito de voto que a empresa ia ter, que o fundo de investimento ia ter, e etc. Já colocando um monte de obrigatoriedade no meio de um contrato de confidencialidade. Então, vários empreendedores coelhinho assinaram esse tipo de NDA que não era um NDA, né? Você pode desconsiderar isso judicialmente? Pode, mas que, principalmente pensando em startup que tem tempo para isso, né? Uma ação judicial aí de 4, 5 anos para resolver uma situação dessa por causa de uma besteira, por não ter analisado. Lá no escritório a gente ligou pro nosso cliente e falou, não assina de jeito nenhum esse negócio, pera aí que a gente vai fazer um NDA de verdade, e se esse fundo quiser reunir com vocês, vai ser com um NDA de verdade. E a gente teve também vários outros casos que a gente foi procurado só no problema, que é o normal, né? Então a gente teve um caso muito chato no escritório de empreendedores que chegaram, eles tinham um modelo de negócios, tinham desenvolvido um hardware especificamente para o negócio deles, e aí tinha uma patente desse hardware. E aí ao final de um contrato lá que tinha cerca de 3 anos, eles entregariam, seria o exit deles, eles entregariam essa patente para a empresa que estava em parceria com eles, e receberiam 3 milhões de reais. Ótimo, 3 milhões de reais. O empreendedor, às vezes, muito inocente, só pensa nisso, né? Tinha advogados envolvidos na época na negociação, mas eram advogados dessa outra empresa grande. Falaram para eles alguns pontos, eles aceitaram, assinaram o contrato. E aí, 2 anos e meio depois, quase 3, eles descobrem que esse valor que eles iam receber pelo exit deles lá, os 3 milhões para entregar a patente, estava condicionada a várias metas lá, de uma cláusula que mandava para outra, era um contrato de 30, 40 páginas, que eles não conseguiriam cumprir. E aí eles perderiam esse bônus deles, esses 3 milhões de reais que eles teriam direito, eram 2 sócios, e ainda teriam que pagar uma multa para essa empresa, que era de 200 mil reais. Então, eles já chegaram no problema, a gente teve que negociar até dizer chega, a gente sabe que a ação judicial não leva a nada, a gente fez várias e várias e várias reuniões, mas realmente eles não tinham como cumprir as metas até faziam sentido, então era difícil discutir com essas metas, e a gente acabou fazendo um acordo para eles receberem cerca de 300 mil reais lá, porque era melhor do que nada.
Então, ao invés de receber 3 milhões de reais, eles saíram com muito menos. Legal. Lorena? Triste. Vou até fazer um minuto de silêncio aqui por esses coelhinhos. Lorena, eu queria conversar com você um pouco também. Aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, modelo de negócio. E, querendo ou não, vocês escolheram um nicho muito específico, um nicho que está muito crescente, viram uma oportunidade ali. Eu imagino que isso tenha uma série de particularidades e seus desafios. Eu queria que você contasse um pouco pra gente do porquê que vocês escolheram esse nicho aí do direito para startups e empresas de base tecnológicas, quais são as diferenças de atuar nesse modelo e quais são os desafios que vocês estão tendo por ter escolhido esse lado. Bom, a gente nunca tinha chegado para parar assim e pensar, vamos atuar para startups. A gente não iniciou o escritório assim. A gente iniciou o escritório pensando em auxiliar pequenos empreendedores. A gente queria viabilizar o acesso jurídico porque a gente via empreendedores no geral cometendo vários desses erros que a gente está cometendo. Que a gente está comentando, né? A gente não comete esses erros. Que a gente está comentando. E aí a gente via muitos empreendedores passando por isso e a gente queria ajudar. Então a gente desenvolveu um modelo de negócio que a gente poderia permitir assessoria jurídica de uma forma viável financeiramente para os empreendedores e que fosse legal para a gente também. E a gente começou a auxiliar empreendedores no geral, tinha várias empresas já nesse modelo de negócios nosso, a gente precisou pivotar esse modelo de negócios nosso para fazer mais sentido. E aí, pela nossa área de atuação muito forte no direito digital, direito de tecnologia, a gente começou a ser muito procurado por startups e empresas de base tecnológica. Então, a gente brinca que a gente foi meio que sugado, na verdade, por esse meio, e não o contrário. E a gente viu que é um meio muito mais divertido, né? Ao contrário das reuniões super chatas e estressantes com empresas tradicionais que não conseguem pensar fora da caixa, que acham que advogado é um problema, não querem ouvir advogado, tem advogado, paga advogado, mas não quer ouvir advogado, não entende o quanto valor um advogado pode agregar para o negócio. E aí, até que um dia, assim, a gente virou a chave, porque no mesmo dia a gente teve uma reunião super séria, assim, com a secretária da secretária de uma empresa, que ela que ia definir a nossa contratação ou não, uma reunião muito assim, nossa, foi uma reunião super desgastante, e aí a gente almoçou e à tarde fomos pro CID numa reunião com um que já era cliente nosso, e em seguida uma reunião de captação de startup. E aí aquela reunião super descontraída, ambiente CID, né, era lá no 104, CID ainda, sentado em puff, conversando, descontraído, a gente dando várias ideias do modelo de negócios para eles. E aí, super divertida a reunião, a gente saiu, assim, eu e meu sócio, Robert, a gente saiu, olhamos um pro outro e falamos, tá aqui, é aqui que a gente vai atuar, é isso que faz sentido, é aqui que a gente pode ajudar de verdade e seguir nosso objetivo. E também casava, né, a questão da nossa área de atuação fazia total sentido. E aí, a partir dali, a gente começou a nem aceitar empresas tradicionais mais, a gente já falava que não ia ser legal, indicava algum colega, e a gente começou a auxiliar só startups e empresas de base tecnológica. Legal, e imagino que teve uma série de adaptações que vocês tiveram que fazer para isso também, igual você falou. Não só da questão de criar um modelo que era viável financeiramente para essas empresas que na maioria das vezes estão começando também, mas acredito que em questão de ambiente, questão da postura de vocês, até para poder conversar melhor com esse meio, porque advogado, no geral, é visto como coveiro, assim, né? Você nunca quer estar numa situação onde você tromba com um, porque se você tá perto de um ali é porque sua vida tá ruim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas adaptações também. A gente percebeu que, primeiro, ficar falando que a gente é advogado não é legal, né? Se a gente tinha alguma reunião com o cliente, etc., a pessoa que estava do outro lado ali na negociação já ficava tensa, porque tinha um advogado ali que poderia trabalhar. E a gente, na verdade, quer auxiliar, quer resolver a situação, resolver para os dois lados. Legal. Então, a gente começou a perceber várias modificações que a gente precisava fazer. Então, nossa forma de vestir foi uma delas, então não fazia sentido, primeiro porque eu não gosto, é super old, tá de terninho ali, meu sócio tá de terno, gravata e etc, porque o empreendedor ficava desconfortável, né? A gente via que tinha reunião que o empreendedor tinha que colocar a melhor roupa do guarda-roupa dele, tipo pra ir à missa no domingo, né? Aquele terno que tá guardado há 2 anos da última vez que ele foi num casamento. Isso, e aí ele tinha que usar aquilo ali pra ir numa reunião com a gente, e essa não era a intenção, e aí ele ficava sentado na mesa todo travado, e a gente via que isso não fazia sentido. O que a gente tá fazendo, né? A gente tá seguindo lá os advogados de 1900 e ao invés de mostrar que dá pra ser diferente e que o advogado é um parceiro do negócio. Então a gente foi mudando a nossa forma de vestir e
muito mais confortável, né? Muito mais felizes. A gente viu que não é isso que faz diferença para ser um bom profissional, que a gente pode ajudar a startup e a empresa de base tecnológica não precisa estar de terno para isso. E a gente viu que os empreendedores começaram a ficar muito mais confortáveis com a gente. Então as reuniões começaram a ser completamente diferentes. E aos poucos a gente foi mudando também até a decoração do escritório. No início o escritório era muito tradicional, assim, escritório até bonito, mas muito tradicional. E a gente viu que o empreendedor também ficava desconfortável, né? Dependendo da situação, a gente ofereceu um café, ele já ficava tenso por causa da xícara que serviu o café, e era algo demais, assim, e a gente começou a ir quebrando isso. Então até um pet, um aquário a gente tem na sala, quebra um pouquinho o clima, né? A gente foi mudando um pouco de tudo, assim, deixando um ambiente muito mais propício para esses empreendedores, para eles se sentirem tranquilos. Então hoje a gente tem no escritório conversas muito mais descontraídas, tranquilas, que aí o empreendedor até lembra de mais coisas para nos contar, ao invés daquele modelo antigo estigmatizado, que o advogado já tinha até desconfiança porque o empreendedor até mentia para ele, né? Falava coisas que nem eram realidade, isso era super comum. E hoje em dia a gente nem consegue sentir isso mais, a gente vê que o empreendedor se abre com a gente. Então a gente foi mudando mesmo a nossa forma de atuar para ser gente como a gente. Nós também somos empreendedores, a gente é advogado, mas é empreendedor também. Então a gente sabe como que a gente gostaria de se sentir com outros prestadores de serviço. A gente não quer ficar tenso numa reunião para poder falar das nossas situações. A gente quer, na verdade, ficar tranquilo. E é isso que a gente quer permitir, um ambiente mais confortável. Então a gente fez várias modificações, assim, mas para permitir que essa reunião, que esse contato com o empreendedor seja mais descontraído e menos chato, né, como costuma ser. Legal. Você falou, nós também somos empreendedores, justamente não só empreendedores, mas empreendedores que estão inovando dentro de um nicho ali, dentro de um outro modelo, né? Eu queria conversar com você sobre isso também, desse mercado jurídico, porque deve ter muito advogado que procura vocês, né? Sim. Hoje em dia é super comum, até no Instagram mesmo, eu recebo muita ajuda de advogado que quer atuar nessa área, perguntando como que é advogar para startups, o que eu faço, como que é esse nicho do direito. Muito estudante também pede ajuda. E aí a gente conversa muito para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, não é outra vida, né? A gente brinca muito que parece que é uma bolha esse meio de startup e tecnológico e tem o resto. Infelizmente parece que é assim, mas não é. Então a gente costuma conversar mesmo, mostrar como que é esse meio, né? Faz parte da Comissão de Direito para Startups da OAB-MG, lá a gente consegue levar vários eventos para estudantes, para advogados do meio como um todo, para eles verem que existe um outro mercado e que eles podem atuar diferente também, né? A OAB traz várias limitações pra gente, e aos poucos isso está mudando, a gente espera que mude mais, mas que ainda com essas limitações dá para ser diferente, dá para atuar de uma forma mais tecnológica, vamos assim dizer, e com modelos inovadores auxiliando empreendedores, enfim, até pessoas físicas mesmo, nas relações do dia a dia, dá para o advogado atuar de uma forma diferente. Então, a gente sempre que recebe algum tipo de pergunta nesse sentido, a gente tenta mostrar que é possível, porque tem espaço para todo mundo, né? É a quarta revolução, a revolução da colaboração. A gente sabe que a gente pode ajudar outros profissionais a também atuarem nessa área. Tem espaço para todo mundo. Então, a gente costuma sempre auxiliar esses novos profissionais nesse caminho. E uma coisa mais de curiosidade também, eu imagino que deve ter gente que olha para isso com não muito bons olhos, assim, né? Porque esse é um meio muito tradicional, vocês estão atuando de uma outra forma, até vestindo diferente, se portando diferente, participando de uma maneira mais amigável ali com os clientes, e deve ter a galera tradicional que olha assim e fala, essas meninas aí estão brincando. Estão brincando, cara, né? Tô aqui de terninho, 35 graus lá fora, o cara pode achar que chegar aqui de camisa polo e falar que é advogado? Tem muito disso mesmo, assim, a gente recebe vários olhares, se eu preciso no fórum, então, que é a exceção do meu dia a dia hoje, porque a gente tem pouquíssimas ações digitais no escritório, a gente foca muito no preventivo, são vários os olhares. Acho que nessa situação, até que pra mim, que sou mulher, nem tanto, porque a mulher já até costuma usar mais um vestido, uma roupa mais despojada. O advogado homem não, né? É o terno e gravata básico. Então, meu sócio mesmo, as pessoas sempre olham com aquela desconfiança. Quem que é você, né? Você é advogado, formou ontem, é estagiário, né? Isso acontece demais. Mas, assim, a gente, no início, até pensava, nossa, será que a gente tá fazendo algo de errado, né? Muita gente odiando a gente. Aí até que a gente pensou, poxa, inovar é isso. Quem não inovou e sofreu com isso? Todo mundo que tem um modelo de negócio inovador passou por isso também. Então, assim, a gente largou pra lá. Pra não falar um palavrão aqui. Só pra deixar claro, no Hacker Talks é permitido o palavrão. A gente não é family friendly. Ai, que bom! Ai.
E Lorena, pra gente poder finalizar aí, queria que você deixasse um manual de boas práticas jurídicas para quem tá começando, o que o cara tem que fazer. Pensa no cara, no coelhinho que escutou esse talk aqui agora, botou a mão na cabeça e falou, puta, eu sou muito coelhinho, mano. Então, queria que você passasse para ele algumas boas práticas aí. Bom, em primeiro lugar, dá pra achar advogado parceiro. Então, quando a gente fala advogado, a gente sempre pensa numa pessoa chata que vai atrapalhar e que tá de terno. Bom, não é assim mais. Então, tenha um parceiro, né? Eu falei que teve um empreendedor que já me falou que o advogado é o melhor amigo dele. E tem que ser isso mesmo, de uma forma bem descontraída. O advogado pode mostrar quais são as situações que ele pode errar ali. Se não dá pra ter um advogado parceiro agora, coloca no papel, então, seu modelo de negócio e tudo que pode dar errado. Porque tem muita coisa que pode dar errado. Você precisa ser criativo. Pensar. Porque tem muita chance de várias dessas coisas acontecerem. Então, pensa de forma preventiva, né? Pensa o que você pode fazer para evitar. Então, se você tem um sócio, você pode ter problema com o sócio. Pensa como você pode resolver problemas com o sócio. Como você pode evitar problemas com o sócio, que é melhor. Se vai ter relação aí, se vai ter contratos com seus clientes, fornecedores, pensa no que pode ter de problema com esses contratos. E evita, né? Já coloca soluções ali, já pensa como você pode resolver. Pensa em tudo do seu modelo de negócios, o que pode dar errado e como você pode resolver. E assim, com esse novo mindset do preventivo jurídico, ele vai conseguir resolver e seguir um caminho menos pior, sendo menos coelhinho. Menos pior. O otimismo reina hoje no Infelizmente a gente sabe que empreender não é fácil. Todo empreendedor sabe que a gente vai tomar toda hora, mas que a gente precisa se levantar. E é assim que a gente vai fortalecer mesmo. Então, o que vai acontecer, vai. Mas então, se vai acontecer, tenha uma forma de solução para aquilo ali, ou evite que aconteça, né? Então tem que pensar em formas diferentes para resolver as situações. Legal, então é com essas palavras de inspiração e medo que nós terminamos mais um Hacker Talks. Lorena, muito obrigado pela disponibilidade aí. Pessoal, se você assistiu até aqui e você ainda não curtiu o vídeo aqui embaixo, se inscreveu no canal, eu não vou falar nada com você não, porque você é coelhinho. Esse é o tipo do cara coelhinho que vai rodar na vida porque não assiste o Hacker Talks. Então, vou agradecer você. Se você não fez isso ainda, eu não vou nem falar nada mais com você. E esse é mais um Hacker Talks. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lorena. Prazer. E até a próxima.